nomenclatura de hidrocarbonetos, mais precisamente os hidrocarbonetos que a gente já iniciou. Isso aqui é a fase da química orgânica, tá? A química orgânica, ela é organizada praticamente entre as cadeias carbônicas, tudo bem? Então, hoje a gente vai ver como que a gente dá nome para esses caras, embora vocês já viram os nomes rodando aí nessas essas últimas duas aulas, vamos dizer assim, como propano, butano, metano, um propeno, um buteno, e da onde que vem esse nome, tá? Então é uma aula muito tranquila, muito fácil de absorver, tá? Não tem complexidade, precisa somente estar se familiarizando com os nomes, tá? Que são nomes pouco usuais, né? A gente não costuma ouvir por aí num telejornal, numa revista ou algo parecido, a gente só vai ver aqui mesmo estudando química orgânica ou resolvendo um exercício, tá? Então, cabeça aberta aí, open mind, como se fala, né? E vamos fundo nessa nova teoria aí, tá? Então, da onde que vem essas cadeias? A gente já viu isso, né? Praticamente todos os hidrocarbonetos que a gente tem aqui em termos de produtos ou em termos de estudo, ou combustível ou polímeros, a gente vem, são originários do petróleo, tá? Então são cadeias carbônicas que lá no fracionamento do petróleo eu entro com essa maçaroca branca, essa maçaroca escura aqui, né? Viscosa, e ela tem vários componentes lá dentro. Cadeias pequenas, que são gases, cadeias médias, vamos dizer assim, em termos de número de carbonos, que são coisas líquidas, como os combustíveis, como gasolina, como querosene, e algo mais pesado, cadeias mais condensadas de substâncias que são mais sólidas, como o piche, a parafina, o betume. Então, dentro daquele fracionamento do petróleo, a gente costuma dizer que o petróleo, nessa forma aqui, cru, né, esse óleo que é extraído, ele não tem propriedade nenhuma, ele não tem uso algum, a não ser para tacar fogo diretamente nele. A partir do momento que ele entra numa torre de fracionamento, né, numa destilação fracionada, eu consigo retirar as frações gases, as frações líquidas e as frações sólidas. E o que acontece lá dentro? Todas esses substâncias que estão dentro do petróleo, elas formam praticamente cadeias carbônicas. Então é o famoso show, né? Então é carbono, hidrogênio e oxigênio. A gente vai ver mais à frente que o oxigênio tem um papel fundamental aí nessa construção das cadeias carbônicas, porque ele vai dar origem às funções orgânicas. Agora, a função orgânica principal, a mãe de todas, é a função orgânica HC, ou seja, hidrocarbonetos, carbono e hidrogênio. Aí a gente viu também que esses hidrocarbonetos, carbonos e hidrogênio, eles são classificados em duas partes. Ou eles são cadeias fechadas ou aromáticas, ou eles são cadeias abertas, que a gente também chama de alifáticos, tá? Agora entra uma definição aqui nova que vocês não viram ainda. Eu posso classificar esses alifáticos em alcanos, quando eu tenho, olha, esse ano é de saturado, quando eu só tenho cadeias saturadas. O que é cadeias saturadas? Somente simples ligações químicas entre carbono. A gente vai ver isso com calma. Quando eu tenho os alquenos ou alcenos, na realidade aqui poderia ser igual o alcano, só que vem um C aqui. Alcenos ou alquenos é a mesma coisa, vocês vão encontrar alquenos, uma hora alcenos, onde eu tenho duplas ligações, ou seja, ligações duplas entre carbonos, tá? E mais à frente a gente vai ver os alcinos ou alquinos. Eu gosto de chamar tudo com C, alcanos, alcenos, alcinos, tá? Ou seja, esse ino vai implicar que eu estou trabalhando com um cara que tem tripla ligação, ou seja, 3 ligações entre o carbono. Facinho de assimilar isso aqui. Quando eu tenho dupla ou tripla, eu chamo esses caras de insaturados. A gente acho que viu isso, e eu sempre coloquei para vocês que os carbonos que contêm duplas ou triplas ligações
são carbonos insaturados. Pensa em saturado somente em simples ligações. Pensa em insaturados com duplas ou triplas ligações entre carbonos. Tudo bem, pessoal? Ok? Então, vamos pegar primeiro os alcanos, ou eles também chamam de parafina, mas principalmente é o alcanos. Esse parafina, pessoal, olha só, por isso eu não gosto de usar esse nome, que a denominação aqui parafina quer dizer também as substâncias na forma sólida, que ficam lá na base da torre do fracionamento do petróleo. Então, são longas cadeias carbônicas. Só que essa denominação parafinas, finas vem de atividade, então ele tem pouca atividade, pouca reatividade com outros hidrocarbonetos. Então, eu não gosto disso aqui, mas está na apostila de vocês. Mas lembra só do alcano. Esse sufixo ano aqui, ó, ano, né? Então, um alcano quer dizer que eu só tenho simples. Risca na apostila de vocês. Coloquem aqui em cima, aqui, ó, em cima de ano, simples ligações. Então, quais são os caras que têm simples ligações? Eu tenho um único cara aqui, que é a base de todos, que é o metano, né? Só tem uma ligação, né? Na realidade, é só ele sozinho. Agora, quando eu tenho dois, carbono-carbono, com uma simples ligação, eu vou chamar esse cara de etano. Eu vou ver a nomenclatura com vocês mais à frente. Com 3 ligações, esse cara aqui é um propano. Então, ó, C2H6, C3H8. Aí eu tenho uma fórmula geral. O que é a fórmula geral dos alcanos? Toda vez que eu tiver um número de carbono, eu multiplico o número de hidrogênios por 2 e somo mais 2. Então, perceba aqui, 3 vezes 2, 6, com mais 2, 8. Tá? Então, essa é uma forma de a gente encontrar a fórmula molecular dos caras. Só que perceba aqui que se eu construir 3 carbonos, que ele vai chamar propano, por isso que são simples ligações, se eu fazer todas as outras ligações com o hidrogênio, eu vou encontrar a fórmula molecular dele, tá? Então, esse carbono já tem uma ligação com carbono, vai ficar faltando 3. Esse carbono tem 2 ligações já, só vai ficar faltando 2. Esse carbono só tem uma ligação com o carbono, vai ficar faltando 3. Perceba que essa ligação é entre carbonos. Esse hidrogênio aqui, ó, é como se tivesse um aqui em cima e outro aqui embaixo. Tá? Só que eu posso encontrar ele também na forma de ciclo. Como ele só tem simples ligações, eu chamo esse cara ainda de alcano. Então, veja só, o que vai mudar na nomenclatura desse cara? Eu vou pôr o nome ciclo na frente. Ao invés de ser, olha só, ao invés desse cara aqui ser propano, ele vai chamar ciclopropano. Agora, qual que é a diferença aqui? Num ciclo propano, eu não consigo ter 8 hidrogênio, eu só posso ter 6. Por quê? Porque ele já está compartilhando as ligações. Então, qual que é a fórmula geral dele? 2 vezes o hidrogênio. Então, o número de carbonos, 2 vezes o número de hidrogênio. Então, se eu tenho 4 carbonos aqui, eu vou ter 8 hidrogênios aqui, né? Tá? Beleza? Parece ser complicado, mas a gente vai ver isso aí na prática. Ó, vou subir agora um degrau, ou seja, do alcano eu vou para o alceno, tá? O que eu quero mostrar para vocês aqui também é que esses caras que só tem uma ligação aqui, ó, eles são chamados ligações simples, que a gente chama de ligação sigma. Essa ligação aqui chama sigma, tá? Ligação entre carbonos é a ligação sigma. Uma única ligação simples é uma ligação sigma. Subir aqui, ó, alcenos ou alquenos. O que vai acontecer? Eu vou ter uma dupla ligação. Toda vez que eu tenho uma dupla ligação entre carbonos, eu tenho o que eu chamo de alceno. É uma insaturação. A insaturação é uma dupla ligação. Ou a insaturação é uma tripla ligação, que a gente vai ver mais à frente. E qual que é a fórmula geral? A fórmula geral para eu achar o número de carbonos e hidrogênio é quase igual ao do ciclo alcanos.
o que que é? 2 vezes o número de carbono. Então, se eu tenho 10 aqui, eu vou ter 20 hidrogênios, tá? Como assim? Eu não consigo colocar mais, por exemplo, nessa fórmula aqui, ó, C dupla C e CH3, eu não consigo colocar mais do que 6 hidrogênios. Impossível. Porque se o carbono está fazendo já 2 ligações, eu vou ter somente 2 hidrogênios ancorados aqui. Nesse cara que está no meio, ele já está fazendo 3 ligações. Eu só vou ter um nele e depois 3 aqui na ponta, tá? Eu também tenho os cicloalquenos ou cicloalcenos. Olha só. Ah, não, aqui não é o cicloalcenos. Aqui é o outro, desculpa. Eu posso ter aqui as duplas ligações, ou seja, o que que é isso? 2 vezes a ligação repetida. Então, dupla ligação. Aí eu tenho uma fórmula. Só que a fórmula geral dele, ó, é carbono 2 vezes o hidrogênio menos 2, tá? Então, olha só. Se eu tenho um alcadieno aqui, ó, por exemplo, ó, 2 duplas ligações, eu tenho C3, o número de hidrogênio é 4. Por quê? Porque 2 vezes vai dar 6 menos 2. É isso que quer dizer, tá? Essas fórmulas são simples, não são muito pedidas esse tipo de fórmula. É mais para dar vamos dizer assim, uma outra visão de como que eu encontro a fórmula molecular, que é o número de carbonos e hidrogênio, de uma estrutura. Agora sim vem os cicloalcenos, né? Então, os hidrocarbonetos com duplas ligações, que são na forma de ciclo. Então, olha só, olha a fórmula. A fórmula geral é a mesma, ó, tá? Então, eu tenho o número de carbonos vezes 2, que eu vou achar o número de hidrogênio, porque só é carbono e hidrogênio essa molécula, menos 2. Essa dupla insaturação, essa dupla ligação aqui, na realidade, a gente chama de ligação pi. Aqui, ó, nessa dupla ligação, eu tenho uma ligação sigma, que pode ser a de cima, e eu tenho uma ligação embaixo, que é a ligação pi. Ficaria dessa fórmula aqui, ó, pessoal. Dessa forma, ó. Carbono-carbono, eu tenho uma ligação sigma, tanto faz em cima ou embaixo, e a outra é a ligação pi, tá? Quando eu tenho uma tripla ligação, eu tenho uma sigma e 2 pi, tá? Uma sigma e 2 pi. É o que a gente vai ver agora. Então, alcinos são hidrocarbonetos alifáticos insaturados com tripla ligação. Perceba aqui, ó, 1, 2, 3. Então, se eu fosse classificar essas 3 ligações, essa aqui de baixo é uma pi, a do meio é uma sigma e a outra é uma pi, tá? Então, são 2 pi e uma sigma. Só para vocês terem uma ideia, as ligações pi são mais fracas que as ligações sigma. Como que chama essa ligação química aqui dentro? Acho que vocês já viram. Essa ligação é uma ligação covalente. Eu tenho a simples e eu tenho a tripla. Pode ter uma ligação tetra? Não existe. Somente essas 3. Ligações simples, duplas e triplas, tá? Qual que é a fórmula geral para esses caras aqui? Igualzinho ali dos alcenos, né? Olha só, principalmente dos ciclos alcenos. Então, é o número de carbonos vezes 2 para o número de hidrogênio menos 2. Então, esse aqui, ó, 3 vezes 2 dá 6 menos 2, 4. Impossível eu criar o propino, que esse é o nome desse cara aqui, ó, propino, prop, porque tem 3 carbonos, e ino, que é o final dele. Eu vou levar o final ino, tá? E por último, os anéis aromáticos, que é facinho de identificar. A gente viu em classificação de cadeias carbônicas que os anéis aromáticos, eu preciso ter duplas ligações alternadas, tá? Se ele não tiver duplas ligações alternadas, ele é uma cadeia fechada. Então, eu tenho o benzeno, ó, a representação do benzeno, que é C6H6. Então, o mesmo número de carbono é o mesmo número de hidrogênio. Então, a hora que a gente pega um alceno, um benzeno, por exemplo, eu posso exemplificar ele dessa maneira, ou o anel aromático, ou essa outra figura aqui.
Quando eu tenho duplas anéis aromáticos que a gente viu, que são os polianéis aromáticos, né? Ou poliaromático. O que eu tenho aqui? Eu tenho 2 anéis conjugados. Isso aqui é naftalina, né? Aquela pastilhinha branca que evapora, ou seja, ela passa do estado sólido para o estado gasoso. A gente chama de sublimação. Ela sublima. Ela não passa por o estado líquido, altamente volátil, esse tipo de estrutura aqui. Tudo bem, pessoal? Olha só, esse mapa que vocês têm aí, essa figura que vocês têm na apostila de vocês. Existe uma nomenclatura para esses caras. Então, a nomenclatura ela vai seguir um prefixo, quer dizer, um início do nome, ela vai ter um intermediário e ela vai ter um sufixo, tá? O que é esse cara aqui? O prefixo. O prefixo ele vai dar em função do número de carbonos. Então, um carbono met, 2 et, 3 prop, 4 but. Pensa só, eu preciso lembrar desses 3 caras que são poucos, desses 4 caras que são poucos usuais. 1 met, 2 et, 3 prop e 4 but. Daqui para frente, do 5 até o 10, onde a gente usa bastante, já é um nome usual, né? Então, 5, pente, pentacampeão, hexacampeão, né? Hepta, 7 vezes, octa, 8 vezes, nona, 9 vezes e dec, 10. Então, quando eu tenho um decano, quer dizer que eu tenho 10 carbonos ligados com uma ligações simples. Se eu tenho um deceno, eu tenho 10 carbonos ligados, a maioria ligações simples, mas eu tenho no mínimo uma ligação dupla, por isso que eu tenho um deceno. Se eu tenho um decino, ó, final ino, eu quero dizer que eu tenho 10 carbonos e ali no meio dessa cadeia carbônica que tem 10, eu tenho uma ligação tripla, tá? Então eu tenho um decino. Então esses são os prefixos. Os infixos que estão no meio, ou seja, o intermediário, como eu falei para vocês, é em função de ligações carbônicas. Então, somente ligações simples, final an. Uma ligação dupla, en. Uma ligação tripla, in. Se eu tiver 2 ligações duplas, de en. 2 ligações triplas, de in. Tá? Isso aqui são pouco usuais, esse de en e de in aqui. Uma ligação dupla e uma ligação tripla. Eu vou ter um enin, tá? A gente vai ver com calma isso aí. E o final ano. Agora, desculpa, o final o. Por que a gente fala isso, que o final é o? Porque são hidrocarbonetos. Quando a gente começar a estudar funções orgânicas, a gente vai ver que se ele tem um grupamento OH, que é um álcool, ele vai ter um final OL. Ele não vai ser mais O. Se ele tem uma função aldeído, por exemplo, o nome desse cara, o final dele vai ser al, de aldeído, tá? Se ele é uma cetona, por exemplo, que é um grupamento químico, ele vai ter o final ona, tá? Então a gente vai ver isso aí. Então olha só, um carbono somente com ligações químicas simples é o metano, 2 carbonos etano, propano. Por quê? Olha só, o but tem 4 e o ano é que só tem ligações simples. Octano, o que é o octano? É o oct, que tem 8, junto com o prefixo ano, que são somente simples ligações, tá? Deixa eu ver. Não estava na apresentação aqui. Agora vai estar. Aí, olha só, eu não vou até o 10, tá? Eu vou infinitamente, tá? Infinitamente não, porque as cadeias não crescem ao longo do tempo naturalmente. Aí eu já tenho um polímero. Mas eu tenho, ó, 11, um decano, 12, do decano, é como se fosse 2 decano, 13, tridecano, 14, tetradecano. Perceba que 14 aqui é tetra, não é budecano, né? 15,
pentadecano, ou seja, é 10 com mais 5. Facinho de ver isso aqui, pessoal. Agora, a partir de 20, aí começa a dar um nome não muito usual, né? Então, o 20 é eicosano. Esse zano vai levar o 20 para frente, tá? Mas aí a gente vai ver isso conforme vai praticando. Então, vamos ver o exercício aí. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode me interromper aí, tá? Olha só, isso está na apostila de vocês aí, na página 282. O gás de cozinha, o GLP, gás liquefeito de petróleo, é uma mistura de propano e butano. Indica a opção que representa as fórmulas moleculares dos dois compostos orgânicos na ordem que foram citadas. Primeiro, para eu identificar um composto pelo nome dele, eu posso desenhar esse cara. O que é desenhar? É botar a estrutura dele aqui, ó. Então eu vou desenhar 1, 2, 3, porque ele está me dizendo que é um prop, tá? Prop são 3. E daí, final ano. Então ele eu só tenho simples ligações entre carbonos. Então eu coloco as simples ligações. E o que ficou faltando de ligação? Eu preencho com hidrogênio, tá? Por quê? Porque o carbono vai ter que fazer sempre 4 ligações. E daí eu conto. Eu conto, então, 3 carbonos, C3, no caso do propano. Quantos hidrogênios? 6, 8. Agora, eu posso utilizar a fórmula. Não é um propano? Então, qual que é a fórmula dos alcanos? Esse cara é um alcano. A fórmula do alcano é o seguinte: se eu tenho 3 carbonos, para eu achar o hidrogênio, eu vou multiplicar por 2 e somar 2, tá? Multiplico por 2 e somo 2. Então, se eu tenho 3, 3 vezes 2, 6, mais 2, 8. Então, a fórmula do propano, fórmula molecular, né? É C3H8. Então, eu já poderia eliminar essas duas aqui de cima. E o butano, mesma coisa. Posso utilizar o butano pela fórmula estrutural. Vou contar lá, ó. But 4. 1, 2, 3, 4. Preencho com os hidrogênios e acho a fórmula dele. Então, C4, H o quê? H10. Posso utilizar a fórmula? Mesma coisa. 4, 4 vezes 2, 8, com mais 2, 10. Tá? Então, a resposta aqui seria C3H8, C4H10. Olha, esse é a fórmula molecular bem facinho. É lógico que a gente vai aumentando o número de carbonos aí. Esse é o pontapé inicial, tá? Olha só, na página 282 também. Então, faça as anotações, veja os dois modos. Então, por isso que eu mostrei a fórmula para vocês. Eu posso encontrar a fórmula molecular, ou seja, o número de carbonos e hidrogênio, de duas maneiras: aplicando a fórmula ou desenhando a estrutura. Para eu desenhar a estrutura, eu pego a palavra, ou seja, a nomenclatura dele, e faço uma análise. Em português, você chama isso aí de análise semântica da palavra. O que é análise semântica? Eu fatio a palavra em prefixo, infixo, sufixo, tá? Então, quando eu faço isso, eu consigo achar. Aqui é o contrário. Aqui eu tenho a estrutura e ele quer que eu dê o nome. Então, olha só, o nome desse cara aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 somente com simples ligações. Non, que é 9, com final ano. Então, esse cara aqui é o nonano. Olha só a estrutura do nonano. Simples assim. Se ele tivesse 7, seria hept, que é o prefixo dele, ano, heptano, tá? Vamos ver esse aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente viu, isso aqui é a fórmula estrutural, isso aqui é a fórmula de bastão, né? Aqui é a fórmula estrutural de bolas, bolas e bolinhas, bastão e bolinha, que o pessoal chama. E isso aqui é a forma só de bastão. O que eu tenho que saber? Todo o entroncamento das interfaces do bastão tem um carbono. Então, tem um carbono aqui, um carbono aqui, um carbono aqui, um carbono aqui, um carbono aqui e um carbono aqui. E o restante é preenchido com hidrogênio, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, esqueci da fórmula aqui, tá?
6, hexa, tá? Somente simples ligações. Hexaano. Qual que é a fórmula molecular do hexaano? 7 carbonos e 14... desculpa. 6 carbonos, né? Hexano, né? São 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos mais 14 hidrogênios. Por quê? A fórmula molecular, ou a fórmula que eu acho o número de carbonos e hidrogênio de um alcano, é 2 vezes o carbono para o hidrogênio mais 2. Então, 2 vezes 6, 12, mais 2, 14. E esse cara aqui, olha só que legal isso aqui, ó. Isso aqui ele faz uma contração, tá? Ele condensa essa estrutura aqui, ó. A partir do momento que ele condensa essa estrutura, é como se ela fosse dessa maneira aqui. Olha só, eu tenho 5 estruturas dessa aqui, então eu tenho 5 vezes o carbono com 2 hidrogênios, e na ponta eu tenho 2 carbonos. Então ficaria 5 com mais 2, 7. Então são 7 carbonos ligados linearmente. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa estrutura aqui, ó, é como se ela tivesse aqui no meio, ó. Não é isso aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos com 10 hidrogênios. 5 carbonos, esses 5 está multiplicando tudo aqui dentro, ó. 5 carbonos com 10 hidrogênios. Legal isso aí, né? É uma outra maneira de se apresentar uma estrutura carbônica. E daí? Qual que é o nome desse cara aí? Hept, porque ele tem 5. Então, se a gente não conseguir ver aqui, desmembra ela, faz essa figura aqui, ó. E daí eu tenho hept, que são somente 7 carbonos ligado com simples ligações. Final, ano. Show de bola, né? Vamos lá. Aqui, ó, escreva as fórmulas estruturais e moleculares dos seguintes alquenos ou alcenos. Olha só, eu tenho um propeno. Prop, 3 carbonos, tá? Eno, uma dupla ligação. Olha que interessante aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr 1, 2, 3. 3 carbonos. Em algum lugar aqui, ou seja, num desses carbonos da ponta, eu tenho uma dupla ligação. Depois eu vou ver que essa localização da dupla ligação é importantíssimo, tá? Aqui nesse caso aqui, ele está dizendo que é como se fosse um propeno aqui, tá? Então tá no carbono 1, porque eu preciso contar esses carbonos aqui. Daí, vou fazer o número de ligações aqui, ó. E aqui tá, então a fórmula molecular desse cara é C3H6. Olha só o pente 1-eno, ou poderia ser, vocês podem encontrar também como um penteno, tá? O que esse 1 vai estar indicando? Esse 1 está indicando aonde está a dupla ligação. Então vamos colocar isso no papel? Como que eu escrevo isso aqui? Eu coloco 5 carbonos, tem outra ali, eu coloco 5 carbonos, olha só. 1, 2, 3, 4, 5. E daí? Aí, no carbono 1, tanto faz desse lado ou deste lado aqui, eu coloco... Tá fazendo barulho, Pê. Eu coloco uma dupla ligação. Olha só, eu apago a ligação simples e coloco uma dupla ligação, tá? Aí eu vou dizer, poderia ser desse lado, poderia colocar a dupla ligação aqui. Então, eu coloco que esse 1 está dizendo que é no carbono 1, tá? E aí a fórmula molecular desse cara, C5H10. Então, toda vez que eu tenho uma dupla ligação, o número de carbonos é igual ao número de hidrogênio. Vamos ver esse X2-eno. Novamente, eu poderia encontrar o nome como 2-hexeno. 2-hexeno, tá? Não muda nada a história. O que esse 2 está me dizendo? Esse 2 está me dizendo o lugar da dupla ligação, tá? Então, eu vou colocar 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No carbono 2, eu vou numerar. 1, 2. No carbono 2, eu coloco uma dupla ligação. Olha lá, ó. Numerei 1, 2, 3, 4, 5, 6. No carbono 2, eu coloco uma dupla ligação, tá? Só que daí, olha só,
eu tenho que apagar alguns hidrogênios, né? Porque senão esse carbono aqui vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5. Então, venho aqui e apago 2 hidrogênios. E aí eu conto. Então, eu tenho 6 carbonos com 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a fórmula molecular desse cara é C6H12, tá? Aqui tem o que a gente poderia exemplificar. Essa fórmula estrutural é a mesma dessa fórmula aqui, ó. Então, carbono 1 tem 3 hidrogênios, o carbono 2 só tem 1 hidrogênio, o carbono 3 só tem 1 hidrogênio, aí C2, CH2, CH2, CH3, que é o final. Então, são essas duas maneiras de mostrar a mesma estrutura. Vamos ver isso aqui, ó. Escreva a fórmula estrutural e molecular dos seguintes alcinos. Mesma coisa. Olha só, como que eu vou fazer isso aqui? Poderia ser 3-hexino. 3-hexino, tá mostrando a mesma coisa. Esse 3 tá mostrando aonde está a tripla ligação, tá? Então, vou fazer o seguinte. Vou pôr 1, 2, 3, mais 1, 2, 3. 6 carbonos. Se eu mostrar essa estrutura aqui para vocês, isso aqui é um hexano, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexano. Mas não é isso. O que eu vou ter que fazer aqui? Numero as cadeias. Lá no carbono 3, ó, aqui eu vou pôr o quê? Eu vou apagar essa ligação química e botar uma tripla ligação. Só que veja só, estourou o número de hidrogênios. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que apagar esses hidrogênios. Então, eu vai ficar com esse carbono 3, 3 ligações, mais 1, 4, tá? Qual que é a fórmula molecular desse cara? Eu vou contar. 6 carbonos com 10 hidrogênios, 5 de um lado, 5 do outro. Beleza, pessoal? É assim que a gente aprende a fazer. Como que eu transformo um nome, né? Um nome de um hidrocarboneto em uma estrutura, tá? Isso tá na apostila de vocês. Tem outros exercícios dos componentes dos alcinos aí. Vamos ver esse aqui, ó. Escreva a fórmula estrutural ou D, né? Os nomes dos compostos a seguir. Aqui é compostos, tá? Dos compostos a seguir, tá? Aqui, esse aqui não existe aqui. Eu copiei e colei dos postos a seguir, não existe. Então, esse A aqui, ó, olha só. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dizer que nas pontas tem carbono. Olha só, carbono, carbono. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, esse cara já tem o nome dele já vai levar o hept, tá? O hept. Então, eu vou pegar essa estrutura que está aí para vocês, né, na apostila, e eu vou primeiro colocar carbono nas pontas, né, ou seja, nas interfaces do meu bastão aí. Então, carbono, 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 carbono. Então, são 3, 6, 7 carbonos. Então, esse composto já vai levar o nome de hept, tá? Então, olha só, o que eu vou fazer agora? Eu vou numerar essa cadeia. Pessoal, eu começo a numerar aonde eu tenho o mais próximo à insaturação. Então, eu tenho um lado A e um lado B. Eu começo por esse lado A aqui, ó. Eu começo por aqui que eu vou numerar. Então, esse carbono vai ser 1. Esse carbono vai ser o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Por que eu não começo por aqui? Porque senão a minha insaturação vai ficar com um número grande. Eu tenho que deixar a insaturação, a dupla ou a tripla ligação, com o menor número possível, ok? Se não tivesse as duplas ligações, ou seja, se esse cara fosse um alcano, eu poderia começar de qualquer lado que não vai mudar. Por quê? Porque eu preciso identificar a localização das insaturações. Então, olha só agora. Eu vou chamar esse cara de hept, porque ele tem 7 carbonos. Eu vou dizer que na posição 1 e na posição 3, eu tenho duplas ligações, ou seja, eu tenho um dieno. Tudo bem? Se eu tivesse somente essa dupla ligação,
eu chamaria esse cara de hept 3-eno ou 3-hepteno, que é o mesmo nome, tá bom? Então vamos lá. Olha esse B aqui. Esse B é fácil, né? Somente simples ligações. Eu tenho um ciclo. A gente vai costumar ver bastante ciclo por aí. Ele vai chamar ciclo pentano. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Olha só. Qual é a fórmula molecular? Qual a fórmula molecular pode representar um alceno? Aqui é a aplicação da fórmula da classificação dos alcanos ou alcenos. Ou eu poderia pegar qualquer um aqui e escrever ele. Então, será que 6 carbonos eu consigo colocar 14 hidrogênios com uma dupla ligação? É só colocar aqui, ó. Então, a fórmula do alceno é C vezes o número de hidrogênio, 2 vezes. Então, quanto que tem aqui? C6 vezes 2, 12. Então, só pode ser esse cara aqui, tá? É outra só. Então, perceba, eu estou mostrando duas maneiras de identificar um alcano, um alceno e um alcino. Ou você desenha a fórmula estrutural dele, ou você usa essa fórmula aqui, tá? A fórmula geral. O outro aqui, ó, a fórmula de um alcino, com 3 átomos de carbono. Todos têm 3. Então, qual que é a fórmula do alcino? Eu posso desenhar. Será que eu consigo colocar 3 carbonos e 10 hidrogênios? Impossível, né? Tá? Então, vamos ver aqui que eu posso colocar 2 vezes o número de carbonos menos 2. Então, se eu tenho um C3 vezes 2, 6, menos 2, 4. Então, vai ser um C3, menos 2, 4, né? Vai ser um C3H4. A substância da fórmula C8H16 representa o que representa aqui? Olha só, um carbono 8 vezes ligado, então eu acho que é um alcano ou um alceno, tem que ver pela fórmula. O que a gente vai fazer aqui? Alceno, por quê? Porque se eu colocar 8 vezes um carbono, eu só vou conseguir colocar 16 hidrogênios de que forma? Na forma de uma dupla ligação. Então, 2 vezes o número de carbonos. Qual que é a fórmula do alceno? Fórmula geral, essa aqui, ó. O número de carbonos vezes 2 vezes o número de hidrogênio, tá bom? Então, são 2 visões para colocar. O que eu posso fazer, pessoal? Olha só, eu posso pegar essa estrutura e colocar 8 carbonos e depois vir colocando 16 hidrogênios. Esses 16 hidrogênios só vai conseguir ser alocado nessa estrutura se ele tiver uma dupla ligação. Se ele tiver se ele for um alceno. Se ele for um alcino, não dá. E se ele for um alcano, também não dá, tá? Vamos ver eu acho que esse aqui é o último, tá? O composto a seguir chama-se... Qual é o nome desse cara? Primeiro, vou botar os carbonos. Primeiro, numerar a cadeia carbono. Eu poderia colocar aqui, ó, carbono, 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 e ele vai ter uma sequência. Vou numerar a cadeia carbônica. Numerar a cadeia carbônica mais próximo da insaturação. Lado A, lado B. Por onde que eu começo? Onde a insaturação está mais próxima da ponta? Esse lado, lado B. Então eu começo por aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Segundo, o que eu faço? Associar o número de carbonos ao prefixo. Então, eu sei que essa estrutura aqui vai se chamar hept, embora todos sejam hept, tem um pente aqui, ó. Eu vou associar essa estrutura ao hept, porque são 7 carbonos. Depois, localizar as insaturações. Aonde que está a insaturação? Tá no carbono 2, é só o primeiro que a gente coloca, tá? É como se fosse uma ponte. Eu chego aqui, cadê o meu mouse? Eu chego aqui no 2, eu chego aqui no 4. Então, localizei o 2 e o 4. O 2 e o 4, tá? Depois, associar o sufixo à nomenclatura. Qual que é o sufixo aqui? Não é eno,
mas eu não tenho 2, então vai ficar dieno. Se fosse só essa dupla ligação aqui no 2, ficaria hept 2-eno, tá? Ou 2-hepteno. 2-hepteno quer dizer que eu tenho uma dupla ligação final eno e está no carbono 2. Tem mais? Opa. Pessoal, para a gente encerrar a nossa aula aí, ó, e depois partir para umas dúvidas, o que a gente vai estar começando a ver agora? A gente viu só cadeias lineares, tá? Ou seja, somente essa cadeia aqui, uma cadeia linear, e eu dou nome para essa cadeia. A hora que eu dou o nome para essa cadeia, eu só vejo o número de carbonos e se ela tem insaturações. Se não tem saturações, eu chamo ela de ano, final ano. Se tem saturações, final eno. E se tem uma tripla ligação, final ino. Agora a gente começa a aumentar esse tamanho de cadeia, inclusive com ramificações. O que é ramificação? A presença de um carbono terciário. Lembra da classificação de carbono? Carbono primário é esse que só faz uma ligação. Carbono terciário é o que faz 3 ligações. Carbono secundário é esse aqui, ó, faz 2 ligações simples com outros carbonos. Esse carbono aqui, ó, é um carbono quaternário. Por quê? Porque ele está fazendo uma ligação com carbono, 2, 3 e 4. Como que eu faço isso, pessoal? Primeira coisa que eu vou fazer é identificar a maior cadeia carbônica. Qual que é a maior cadeia carbônica? A maior sequência de carbono. Então eu pego de uma ponta, vou dizer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Guarda esse número aqui. Deixa eu ver se não é para cima aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. Então essa ainda é a maior cadeia. Não preciso nem contar, né? Essa aqui para cá, ó, vai ter 5. Essa aqui vai ser com 3 carbonos, então a maior cadeia é essa aqui. Então eu identifico a maior cadeia. Primeira coisa, identificar a maior cadeia. Segundo, identificar radicais. O que ficou fora da minha cadeia principal é o meu radical. O que é o radical? Ele leva o mesmo prefixo do número de carbonos. Então, olha só, esse que ficou fora é um radical, esse que ficou fora é um radical, esse que ficou fora é outro radical, tá? O que são os radicais? Radical, nomear esse radical etil. Por quê? Porque tem 2 carbonos, então é o et. O final é o il, porque ele é de radical, tá? Então, é só nomenclatura, et-il. Esse aqui, met-il, porque só tem um carbono. Esse aqui, met-il. Então, o que ficou fora da cadeia são os meus radicais. O quarto passo, numerar a cadeia. Vai o mesmo princípio, pessoal. Eu começo a numerar daqui, do meu lado B, da minha direita ou da minha esquerda? Eu começo a numerar aonde eu tenho insaturações ou radicais mais próximo. Então eu começo a numerar daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Por quê? Porque eu vou localizar agora na nomenclatura, eu vou localizar esses radicais. Então, ó, como que eu dou o nome para esse cara aqui, ó? 4-etil. Por que 4-etil? Porque tá aqui, ó, na posição 4. 2,4 dimetil. Eu tenho um metil no 2 e eu tenho um metil no 4. E aí o final, hept, porque eu tenho 7, e o final, ano. Tá? É isso que a gente vai ver nas próximas aulas. A nomenclatura básica é essa aula que a gente fez hoje, mas isso aqui é super importante para dar base para você estar entendendo as outras passagens. Aqui, esse nome fica com 4-etil, 2,4 dimetil. O E vem na frente aqui porque o E, em ordem alfabética, ele vem antes do metil, tá? Então, eu vou olhar lá, metil, etil, propil, butil, pentil, tá? Hexil, heptil, são todos cadeias que vão virar radicais. Só que eu tenho que pegar a maior cadeia carbônica
possível, tá? Então, vão estudando já essa nomenclatura, que ela não é difícil, mas são nomes que não são usuais para vocês. Então, a gente precisa ir acostumando o nosso ouvido, tá bom? Então, era isso que eu tinha para mostrar.